Você já percebeu que pode passar o dia inteiro dentro do seu corpo sem realmente estar nele? No vídeo anterior, eu falei sobre uma experiência que eu tive olhando algumas fotografias minhas. Eu percebi que não estava simplesmente gostando da minha aparência. Eu estava me reconhecendo. E no meio daquela reflexão, surgiu uma frase que ficou muito forte para mim. Você pode morar no seu corpo durante anos, sem realmente habitá-lo. E depois eu fiquei pensando, o que significa habitar o próprio corpo? Porque o nosso corpo está aqui o tempo inteiro. Nós estamos? Enquanto você está assistindo a esse vídeo agora, onde você está? Você está sentindo o seu corpo? Ou está apenas ouvindo a minha voz? Enquanto a sua mente pensa em alguma coisa que aconteceu ontem, em algo que precisa resolver amanhã, ou em alguma conversa que nem aconteceu ainda. Sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre aprender a voltar, sobre estar presente, sobre habitar o seu corpo de maneira tão consciente. Pensa comigo, seu corpo está sentado, mas a sua mente está numa discussão de 3 anos atrás. O corpo está tomando banho, mas você está ensaiando mentalmente uma conversa que talvez nem vai acontecer. O corpo está comendo, mas você está mexendo no celular. Seu corpo está caminhando, mas sua cabeça está tentando mentalmente resolver 15 problemas. Seu corpo está deitado, você continua trabalhando mentalmente. Isso se torna tão normal que nós nem percebemos. Estou dizendo que pensar no passado ou planejar o futuro seja ruim. Nós precisamos disso. O problema acontece quando passado e futuro ocupam tanto espaço que quase não sobra vida para o presente. Porque existe uma ironia nisso. O passado não está acontecendo agora. O futuro ainda não aconteceu. E mesmo assim, podemos passar boa parte da nossa vida emocional vivendo exatamente esses dois lugares. O corpo tem uma característica muito interessante, só consegue existir agora. Minha respiração está acontecendo agora. Meu coração está batendo agora. Minha musculatura está sustentando meu corpo agora. Minha pele está sentindo a temperatura do ambiente, do ar, agora. Nosso corpo vive agora. Eu posso pensar no passado, posso imaginar o futuro, mas o meu corpo continua aqui. Talvez voltar para o corpo seja uma das maneiras mais simples de voltar para o presente. Faça isso comigo por alguns segundos, sem mudar nada. Perceba onde os seus pés estão. Perceba sua mandíbula. Perceba a sua respiração, seus ombros. Perceba se você está prendendo a respiração. Não precisa corrigir. Só percebe. Talvez você tenha percebido alguma tensão que estava ali antes mesmo de eu perguntar. O corpo já estava falando. Você é que não tinha colocado a atenção nele. Tenho percebido isso muito nas minhas caminhadas. Às vezes eu começo caminhando cheio de pensamentos, coisas para resolver, coisas para fazer, trabalho, ideias, conteúdos, vida. E depois de algum tempo, alguma coisa começa a acontecer. Eu sinto meus pés, percebo a minha passada, percebo os meus músculos. Vou alongando cada tensão, cada músculo que vai aparecendo, gerando tensão. Minha respiração começa a mudar. Tem um bem TV bem ali olhando para mim enquanto estou gravando. Minha respiração começa a mudar, começo a observar o ambiente, o vento, a temperatura do ar passando no meu corpo aquecendo, minha postura, e eu percebo que a cabeça vai diminuindo o volume. Hoje mesmo eu estava alongando o meu corpo e não estava tentando atingir nenhum resultado, nenhum estado extraordinário. Eu simplesmente comecei a sentir. Eu estava tensionado, onde cedia, onde respirava melhor, onde meu corpo resistia. Ontem mesmo eu fui dormir e não quis me alongar. Todos os dias antes de dormir eu me alongo.
e eu não quis alongar. E hoje eu percebi que o meu corpo acordou mais tensionado, mais duro, porque qualquer tensãozinha mínima que apareça, eu já começo a perceber, eu já começo a alongar. Hoje eu alongo meu corpo praticamente o dia inteiro, mobilizo o dia inteiro, porque quando eu vou sentindo qualquer movimento, eu já libero essas tensões. E existe uma coisa muito bonita nisso. Quando eu presto atenção no meu corpo, eu começo a descobrir coisas sobre mim sem precisar pensar sobre mim. É estranho isso, né? Essa frase é ótima, porque nem todo autoconhecimento precisa começar com uma pergunta. Às vezes começa com uma sensação. Eu lembro que logo quando eu comecei a fazer yoga, eu movimentava muito o meu corpo e mesmo sem entender, surgiam muitas sensações, muitas lembranças, muitas memórias que nem eram minhas. Aí eu comecei a estudar, comecei a entender o motivo pelo qual essas lembranças começavam a aparecer. E aí eu descobri que essas memórias estavam guardadas no meu corpo, essas emoções estavam guardadas no meu corpo. E a cada movimento, a cada posição que eu fazia, de acordo com cada músculo que eu estava trabalhando naquele momento, essas emoções iam surgindo. Então, nem todo autoconhecimento começa com a pergunta. Muitas vezes, ele começa com sensações. E foi através das sensações que eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Foi através das sensações do meu corpo, das azias, das ansiedades, que eu comecei a buscar cada vez mais o autoconhecimento para me entender sobre diversas formas. Eu não sabia qual caminho eu ia, qual caminho eu ia chegar, qual seria o destino. Eu só sabia que aquele caminho que eu estava vivendo já não fazia mais sentido com a pessoa pela qual eu estava me tornando. Faz sentido para você? E quando eu observei isso, observei essas sensações, eu percebi que o meu autoconhecimento começou a fazer muito mais sentido. Porque muitas das vezes eu sabia falar muito mais sobre as pessoas do que a mim mesmo. Porque eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje sei das minhas vontades, eu sei das minhas qualidades, sei aonde eu ainda preciso melhorar, aperfeiçoar, e é sobre isso. Estamos vivendo uma experiência humana, estamos vivendo aqui para aprendermos. Nós não sabemos de tudo. O que eu sei, eu quero poder levar aquilo que eu aprendo diariamente para compartilhar com outras pessoas, com você que está me assistindo, para que você consiga trazer para a sua vida, para a sua presença, para o seu corpo, para que o seu espírito possa habitar no seu corpo. E é através justamente dessas sensações, dessas perguntas, desses questionamentos que eu comecei a me fazer, que a minha vida começou a se transformar. Os pedidos que eu fazia lá atrás a Deus, ao universo, a Jesus, a todos os meus guias, a todos os meus orixás, a todas as falanges que me protegem, eu sei que eu sou protegido. Eu sei que aqui atrás de mim e ao meu lado existe um batalhão espiritual que está trabalhando ao meu favor. Mas eles não trabalham só, eles trabalham junto comigo. Porque se eu não quero, se eu não tenho uma intenção, eles não vão fazer por onde me ajudar. Mas quando eu coloco intenção, quando eu quero, quando eu tenho consciência e clareza dos meus pensamentos, clareza das minhas emoções, clareza de onde eu quero chegar, todo esse batalhão fortalece ainda mais o meu campo energético para poder eu conseguir alcançar tudo aquilo que almejo. E tudo isso também mudou a forma como eu enxergo o meu corpo. Porque durante muito tempo, quando falamos de corpo, parece que falamos apenas de aparência física, de peso, musculatura, barriga, rosto, cabelo, pele. Mas meu corpo não é apenas aquilo que aparece na fotografia, não é apenas aquilo que você está vendo. Meu corpo é o lugar onde eu experimento a minha existência. O meu corpo é o meu instrumento de manifestação na Terra.
É através dele que eu consigo me movimentar, é através dele que eu sinto medo, prazer, cansaço, excitação, segurança, frio, calor, fome. É através do nosso corpo é através do meu corpo que eu sinto relaxamento, que eu posso respirar em paz, que eu consigo sentir aquela sensação de alívio. É através do meu corpo que eu consigo abraçar alguém, que eu caminho, que eu trabalho. É através do meu corpo que eu crio, que eu olho para alguém. Então, cuidar do corpo apenas para parecer melhor, muito pouco diante daquilo tudo que ele representa. Engraçado que as fotografias que originaram o vídeo anterior, elas começaram pela aparência e acabaram me levando exatamente para o contrário. Eu comecei olhando o corpo por fora e terminei percebendo o quanto estou aprendendo a habitá-lo por dentro. Nas minhas reflexões, hoje, tudo que eu faço, eu sempre busco estar refletindo sobre aquilo, porque vai me trazer um leque de oportunidades, vai me trazer um leque de visualizações e de oportunidades em relação àquilo que eu estou refletindo. E quando eu comecei a refletir sobre a minha aparência física, eu percebi que vai muito além da aparência física, porque a minha transformação não foi somente externa. O externo, eu sinto que foi simplesmente consequência de tudo aquilo que eu transformei e que continuo transformando internamente. É muito estranho você que passou uma vida inteira carregando pesos, carregando responsabilidades, carregando dores, e aí de repente você começa a sentir uma leveza totalmente diferente. Você respira e sente um vazio. Por muitas vezes, mesmo sem sentir fome, quando a gente está com fome, a gente sente aquele aperto, né, na barriga. E aí por muitas vezes eu sentia uma leveza tão grande, como se fosse um vazio, um buraco aqui na minha região estomacal, que eu achava que era fome. Mas ao longo do tempo eu comecei a perceber que esse vazio era simplesmente leveza. Era ausência de medos, ausência de problemas, ausência de desafios, ausências de responsabilidades que eu não carregava mais, que já não eram mais minhas. E hoje, quando eu respiro, eu percebo que a minha vida é muito mais síncrona, a minha vida é muito mais leve, porque tudo aquilo que eu carregava inconscientemente, eu olhei, liberei e simplesmente tomei a decisão de não carregar mais. E é o que eu faço hoje. Enquanto eu estou gravando aqui, tem uma lua crescente bem aqui em cima de mim e um BTV ali parado e observando. Quando estamos presentes, conseguimos observar os pequenos detalhes, a pequena sutileza que o universo nos entrega diariamente. Só quem está presente consegue observar, consegue sentir. Muitas vezes vivemos tão no automático que trabalhamos, vamos na rua, pegamos um carro, saímos e a gente nem se dá conta das belezas, da simplicidade que o universo nos entrega diariamente. O céu, contemplar uma lua, são coisas que passaram a fazer cada vez mais parte da minha rotina. Não como algo programado, mas como hábito de fazer uma caminhada, olhar para o céu, ver as estrelas cada vez mais brilhando, olhar para a lua, perceber o quanto ela representa aqui dentro. A lua fala muito, conecta muito de maneira simbólica com as nossas emoções. E eu percebia principalmente em épocas de lua cheia, né? A lua cheia, então as emoções estão à flor da pele. O quanto as minhas atitudes, os meus pensamentos mudavam por conta da lua. E hoje eu percebo também que essa influência já não me domina tanto quanto antes. Hoje eu observo, hoje eu sinto, eu percebo numa lua nova, numa lua cheia, numa lua minguante, na lua crescente, todas aquelas transformações e os pensamentos como eu recebo e como eu vivo. Porque a nossa vida é cíclica.
Assim como a lua, assim como as estações, assim como o tempo de plantio, o tempo de colheita, da semeadura. A nossa vida, nós seres humanos, também somos cíclicos, também vivemos de ciclos. A mulher vive o ciclo da TPM, da menstruação, o homem tem o ciclo da testosterona. Então, quando a gente começa a observar todos esses ciclos que vão funcionando em nossa vida, a gente consegue entender cada vez mais, entende cada vez melhor tudo aquilo que passa na nossa vida. Porque a gente, quando aprende, quando a gente cresce, nasce, as pessoas não passam essa visão de mundo. Os nossos antepassados talvez viveram internamente, mas eles também não tinham esse entendimento. E eu percebo que muitas das coisas que eu falo aqui, do que eu estou falando aqui, não são inventadas. Não são coisas de outro mundo. Não são coisas que a gente só vê em filmes. São coisas vividas. Por muitas vezes, eu, com a minha mente muito imaginária, eu sou aquariano, então sou aquariano, com Sol em aquário e com Mercúrio em aquário. Mercúrio representa os nossos pensamentos. Então imagine uma pessoa totalmente aquariana, com signo de ar, que vive no éter, vive nos pensamentos, que tinha tantos pensamentos em relação à vida, à espiritualidade, à consciência, e de repente, só que por muitas vezes sabia que era coisas imaginárias. E aí passou-se um tempo que eu comecei a perceber que muitas daquelas coisas imaginárias eram reais, são reais. Os contatos com extraterrestres, com sementes estelares, quando você começa a viver, quando você começa a se descobrir em espírito, quando você começa a habitar o seu próprio corpo, você percebe que o seu espírito começa a te dar direções, te dar direcionamentos sobre pensamentos pelos quais antes você duvidava. E existe um outro motivo pelo qual aprender a perceber o corpo importa. Muitas vezes nós só conseguimos prestar atenção e perceber uma emoção quando aquela emoção já virou um comportamento. Por exemplo, você não percebeu a irritação crescendo, mas percebeu quando respondeu de maneira atravessada, estressada, com tom de voz lá em cima. Não percebeu a ansiedade aumentando, mas percebeu quando já estava acelerado. Foi o meu caso. Eu não percebi quando estava ficando ansioso, mas eu já percebi quando eu já estava acelerado. Você não percebeu quando uma conversa estava te deixando desconfortável. Percebeu depois, quando chegou em casa completamente drenado. Não percebeu o limite, percebeu quando já tinha ultrapassado. Só que normalmente existem sinais antes, e são justamente esses sinais que eu aprendi a olhar para eles para poder entender o que cada um deles queria me mostrar. O peito contrai, o estômago reage, o corpo fica inquieto, a voz muda, os ombros sobem. Eu não estou generalizando, porque isso pode variar de pessoa para pessoa. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência, tem os seus comportamentos, tem os seus hábitos de vivência. Então, nem tudo aquilo que é bom para mim é bom para você. Nem tudo aquilo que eu vivi você vai viver. Nem toda a experiência que para mim é válida, é verdadeira, para você também pode ser que não seja. Isso varia de pessoa para pessoa, mas perceber o próprio padrão tem uma espécie de intervalo entre sentir e reagir. Cria um intervalo de perceber um impulso e de reagir ao impulso. Eu percebia que muitas das vezes eu sempre fui reativo. Eu ouvia e respondia, agia. Mas hoje eu percebo que a situação acontece, eu me mantenho em observação. Eu me mantenho observando os meus pensamentos, as reações das pessoas, para aí então eu tomar uma decisão sobre aquilo que eu quero responder, sobre aquilo se eu quero reagir. Porque antes, independente de qualquer coisa, eu reagia. Hoje eu percebo que às vezes o silêncio é muito melhor do que qualquer palavra, do que qualquer reação.
Não que devemos sempre nos silenciarmos, porque também quando a gente silencia demais, quando a gente silencia, a gente engole a emoção. E quando a gente engole, o corpo procura uma maneira de digerir. Nem sempre ele consegue. E quando ele não consegue, a gente engole e fica aqui armazenado. Aí começam a aparecer apertos no peito, azia, dor no estômago. Tudo isso que influencia por conta das emoções reprimidas. Mas nem toda azia, nem toda dor no estômago pode ser por conta das emoções que foram guardadas por não terem sido digeridas. Consciência talvez seja justamente aumentar o espaço entre aquilo que acontece dentro de mim e aquilo que eu faço com isso. É a consciência que nos permite tomar decisões sem reagir através do impulso. Mas existe uma armadilha. Quando começamos a falar sobre consciência, algumas pessoas transformam consciência em controle. Agora não posso sentir ansiedade, não posso ficar com raiva, tenho que estar em paz, tenho que controlar meus pensamentos. Só que isso não representa presença, isso pode virar apenas uma forma de luta interna. Somos humanos, vivemos uma experiência humana e o excesso de controle não nos traz consciência, mas às vezes nos afasta da nossa própria consciência. Porque estar bem, ou porque estar presente, não significa estar bem o tempo inteiro. Por muitas vezes eu pensava assim, eu estou presente, então eu tenho que estar bem o tempo inteiro. Mas aparece ansiedade, aparece às vezes falta de ar, tensão. E a presença faz justamente isso, nos fazer enxergar quando aquele sintoma aparece, para que a gente não deixe que ele aumente e aquela ansiedade se transforme em um controle, se transforme em uma doença, se transforme em qualquer outra sensação, situação. Estar presente é justamente isso, não estar bem o tempo inteiro, mas perceber o que está acontecendo. Significa perceber o que está acontecendo enquanto está acontecendo. Você pode estar triste e presente, pode estar com medo e presente, pode estar irritado e presente, pode estar inseguro e presente. O objetivo não é produzir um corpo eternamente relaxado, é desenvolver intimidade suficiente consigo mesmo para perceber o que realmente está acontecendo. É conseguir olhar para o seu sistema nervoso e entender os momentos que ele está em calma, os momentos que ele está em vigilância, nos momentos que ele está com medo, e saber regulá-lo. E é justamente isso que nos faz estarmos cada vez mais presentes. E é aqui que a minha visão sobre espiritualidade também começou a mudar. Porque durante muito tempo eu associei expansão da consciência a coisas que parecem estar além da matéria. Sonhos, intuições, sincronicidade, estados de consciência, experiências profundas. E eu continuo respeitando tudo isso. Eu vivo tudo isso. Mas hoje eu me faço uma pergunta diferente. De que adianta acessar alguma coisa extraordinária e continuar desconectado da vida ordinária? Uma experiência espiritual me transforma, ela precisa, de alguma maneira, aparecer em algum lugar. Seja na maneira como eu respondo, seja na maneira como eu me comporto nos meus relacionamentos, seja na maneira como eu ajo na minha vida real, na maneira como eu cuido do meu corpo. Em algum momento, em alguma coisa, a espiritualidade ela vai começar a se mostrar. Na forma como eu trabalho, na forma como eu me comporto, na forma como eu falo, como eu converso, na forma como eu respiro, na forma como eu lido com o dinheiro, como eu enxergo a prosperidade na minha vida, na minha maneira de colocar limites, na maneira como eu trato as pessoas. Talvez espiritualidade madura não seja apenas uma espiritualidade que me faz subir cada vez mais, me eleve cada vez mais. Por mais que eu sinta que a minha frequência esteja cada vez mais mudando, eu não enxergo uma experiência espiritual simplesmente
como algo extraordinário. É algo que já faz parte de mim, é algo que já faz parte da minha vida, porque somos todos espíritos. Só que não aprendemos a habitar esse espírito dentro desse corpo. Por muitas vezes a gente vive de maneira inconsciente, sem entender. É como se quando a gente nasce houvesse um lapso de memória, e quando a gente vai crescendo, amadurecendo, vivendo em outros ciclos, a gente vai começando a expandir essa consciência. Mas nem todos, mesmo com ciclos, nem todos conseguem expandir essa consciência, devido aos medos, devido às prisões mentais. Sim, porque a nossa mente também faz isso. A nossa mente, ela também pode nos prender, do mesmo jeito que ela pode nos expandir, nos fazer crescer, ela também pode nos fazer ficar presos em medos, em traumas, em dores, em tristeza, em raiva. Tudo depende da forma pela qual a gente decida olhar a nossa vida. E a espiritualidade madura talvez não seja subir, apenas a espiritualidade que me faz subir. Talvez seja aquela que me ensina a descer para o corpo, descer para a realidade. Existe algo que eu venho entendendo sobre presença. Eu não acho que a gente chega nela e permanece para sempre. Eu me distraio, você se distrai, a mente vai embora, nós entramos no automático. Isso faz parte. O que nós não podemos deixar é que ela sempre viva no automático. Porque a prática não é nunca sair do presente. A prática é perceber que saiu e conseguir voltar. Voltar para os pés, voltar para o ar entrando, voltar para a conversa, voltar para quem está na sua frente, voltar para você. Quantas vezes estamos conversando com alguém e de repente o pensamento foge, o pensamento muda, a gente perde a conexão com aquela conversa e está pensando em outra coisa, e quando de repente volta, não lembra o que estava falando com aquela pessoa. E é justamente isso, é observar e conseguir voltar para a presença. E talvez consciência não seja permanecer o tempo inteiro acordado, talvez seja diminuir cada vez mais o tempo que levamos para perceber que adormecemos no automático. Se você quiser experimentar isso, eu não começaria com uma técnica complicada. Durante os próximos dias, escolha algum momento do seu cotidiano para fazer uma pergunta: onde está o meu corpo agora? E essa pergunta vai te surpreender quando acordar, no banho, enquanto come, enquanto estiver dirigindo, durante uma conversa, durante uma caminhada, antes de dormir. E perceba 3 coisas: como está a sua respiração, onde existe tensão, qual a sensação está mais evidente naquele momento, sem precisar mudar nada. Somente perceba, observe, seja um bom observador. Talvez, pouco a pouco, você comece a descobrir uma linguagem que sempre esteve acontecendo dentro de você. No vídeo anterior, eu falei sobre olhar e perceber. Eu mudei. Neste vídeo, a pergunta seja justamente anterior a essa. Eu estou aqui para perceber a minha própria mudança, porque talvez não seja possível reconhecer quem estamos nos tornando, sem aprender a permanecer conosco. Hoje eu consigo olhar para algumas fotografias e reconhecer alguma coisa no meu olhar, mas esse olhar não começou na fotografia. Talvez tenha começado nas caminhadas, nos silêncios, nas escolhas que eu fiz, nas minhas experiências, nas vezes em que comecei a ouvir o meu próprio corpo, antes mesmo de simplesmente reagir. E então o meu corpo deixou de ser apenas a imagem que apresento ao mundo, e ele está se tornando um lugar onde eu encontro a mim mesmo. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma pergunta para você. Quanto tempo do seu dia você realmente passa dentro da sua própria vida? Se essa conversa fez sentido para você, se inscreve aqui no canal,
deixa o seu like, compartilha com os amigos, responde essa mensagem que está fixada aqui nos comentários. Aqui nós conversamos sobre corpo, mente, espírito, comportamento, prosperidade, matéria, ciência, espiritualidade, psicologia, autoconhecimento. E aqui eu tento trazer tudo isso para essa experiência real da minha vida. E se você não assistiu ao vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição e no card aqui em cima, porque essa conversa começou justamente quando algumas fotografias me fizeram perceber que talvez eu já tivesse mudado muito antes do que eu imaginava. A gente fica sempre buscando uma mudança, perceber alguma mudança. E quando de repente já atravessamos essa mudança. Gratidão.